Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Esse grupo aqui continua firme e forte, com fé em Deus, graças a Deus. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, aos mentores que nos acompanham nesse grupo de estudos. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver com seu amor, com seu manto de luz, todos os dias. Agradecendo a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. E assim, com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Então vamos lá, Gerson. Estamos falando ainda do espírito protetor, do anjo da guarda, e vamos continuar aqui na 514, e é com você. Vamos lá. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Resposta: existem diferenças na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aí tem uma explicação aqui, né? Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião, um bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativo ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco leviano. Eles se ocupam, de bom grado, dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Vou fazer uma pausa aqui para tentar entender, né? Então, assim, espírito protetor, espírito elevado, que deseja a nossa evolução. Então, esse é espírito protetor. Espírito familiar são aqueles que tivemos uma convivência maior, laços consanguíneos, e que são próximos da gente. São próximos da gente. E, e que nós temos um sentimento de amor. Mas estão ali, basicamente, no mesmo grau evolutivo que o nosso. Então, eles desejam nos ajudar, mas nem sempre conseguem, por conta dessa limitação, né? Aí agora ele fala aqui dos espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são os que sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias.
O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la, né? Então é assim, né? Nós estamos mergulhados num ambiente invisível, onde existem vários, convivem inúmeros espíritos conosco. Alguns são ligados pelo grau da efetividade. Outros são espíritos inferiores que se comprazem com os vícios, que se comprazem com o mal, né? Então, costuma-se dizer assim, né? O espírito obsessor obriga o fulano a beber, né? Não, não. A pessoa bebe. Por isso que tem, por isso tem um obsessor que gosta de bebida e fica com ele. Essa é a afinidade. Então, um obsessor obriga uma pessoa a usar determinada droga. Não. A pessoa usa a droga e o obsessor está ali, sabendo que ele gosta de droga e fica lá ao lado dele, convive junto com ele. Questão de afinidade. Então, é tudo afinidade, né? Então, nós temos resumindo, né, um espírito superior que nos, nos vai velar, vai, vai, nos, vai nos considerar uma missão para ele. Ele vai velar por nós como uma missão. E o objetivo dele é sempre fazer com que nós evoluímos. E tem o espírito familiar, que estão ligados por laços familiares de amor, que tem o objetivo de evoluir gradualmente conosco, e que estão basicamente no nosso grau evolutivo, né? E os espíritos do mal, né? Os espíritos inferiores, que são aqueles que se comprazem com o mal, né? Que sofrem, que, que na verdade faz as pessoas sofrerem, né? Se divertem, se sente bem com as pessoas sentindo mal. Então essa questão da sentimento de vingança, né? E como que esses espíritos costumam evoluir, né? Vendo através de nossos exemplos de que você consegue a verdadeira felicidade através da prática do amor, da prece, da caridade, e não através do sentimento de vingança para com os outros. Até porque muitos desses obsessores, né, de alguma forma, pode ser que no passado a gente pode ter causado isso nele. E aí ele vem com um sentimento de vingança em cima da gente. Só que cabe a nós mostrarmos, né, que seguirmos, né, o que diz as leis, né, caridade, amor, prece, e aí a gente tem um caminho da alegria. Aí eles percebem que a alegria não necessariamente está na vingança, e sim nesses outros sentimentos. Isso que eu entendi. Bacana essa questão. E o Kardec trouxe também bem explicadinho aqui pra gente, né? E você também aí, Gerson, esmiuçou bem aí. É isso mesmo, o que a gente tem que. Essa questão aqui é bem interessante quando surgem as dúvidas, né? O que é espírito familiar, simpático, protetor, né? Então, realmente, o protetor é aquele que ele já tem aquela missão, né? De seguir com a nossa jornada, com a nossa caminhada aí evolutiva. Então, ele tem essa missão e que é chamado bom gênio, né? E o espírito familiar, que realmente, como você falou, Gerson, né? O que nós tivemos aí convivência, né? A gente acaba formando um grupo familiar, né? Pela convivência. E também o espírito simpático, aqueles que se simpatizam
conosco pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. E lembrando, gente, que o mau gênio, quando a gente fala bom gênio e mau gênio, é só a gente lembrar lá do lobo bom e lobo mau. O mau gênio, ele não tem missão de seguir a gente. É a gente que abre a portinha, né? Então, assim, é de acordo com o que a gente vive, nos exemplos que você deu, Gerson, por exemplo, se é um vício não bacana, né? Então, a gente vai dar vazão, abriu a portinha para aquele que se afiniza com aquilo. Agora, se a gente vai se elevando, a gente vai se simpatizando, né, com aqueles espíritos também um pouco já mais com caminho do bem mesmo. Então, assim, é bem interessante, né? Porque aí me faz pensar também que o espírito protetor, ele é realmente, como Kardec colocou aqui, é aquele que ele tem a missão, mas ele já é de uma natureza superior. Mas ele pode ser, né? Um dia lá ele pode ser tanto ser vir de um espírito simpático nosso, ele pode vir de um espírito familiar. Por quê? Porque também os espíritos eles vão evoluindo, né? Ninguém chegou aí à perfeição. Então todos estão em dimensões diferentes, mas com seu processo evolutivo, né? É isso aí. Chama bastante atenção, né? A espiritualidade, ela nunca coloca nomes, né? Então chamem do que quiserdes, desde os nomes, né? Que quiserdes. Então chama atenção isso, né? De o espírito familiar, simpático. Não existe uma nomenclatura, um nome para eles, né? E também chama atenção assim o espírito familiar. Eles são bons, né? Aqueles que vêm, né, com o intuito de ajudar, eles são bons. Mas como são poucos adiantados e menos e mesmo levianos muitas vezes, então eles ficam, eu entendi assim, meio subordinado ao nosso anjo de guarda, porque eles só vão poder agir com a permissão do nosso anjo de guarda, senão essa questão do pouco adiantamento, de serem levianos, poderiam, não que eles quisessem nos fazer mal, mas nos levar a alguma coisa que não seria tão bom. Eu entendi assim. Então, mesmo esses familiares, eles ficam subordinados ao nosso anjo guardião, que tem essa missão de estar direto com a gente e que vai permitir ou não essa ajuda, né, para que não seja envolvido por nenhuma, pela imperfeição desse familiar, pela essa questão de serem levianos muitas vezes, né? É interessante, né? Verdade. Vamos seguir. Aí 515. eu queria tirar uma dúvida. Deixa eu te falar, não é bem do texto, eu tenho uma notação aqui. Eu não sei se foi de alguma aula, alguma coisa, até a lápis, e agora me deu um nó. Eu vou ler o que está escrito: mentor espiritual, orientar, aconselhar o médium. Anjo da guarda, assistido. Eu não sei de onde eu tirei. Tem alguma coisa a ver este mentor? Ou todo mundo tem? Seria como um anjo da guarda? Porque eu achei até incompleto aqui, não tem no texto explicadinho com esse nome. Na Entendeu minha minha opinião, dúvida? na minha É. opinião, tá? Eu entendo assim, eu, Meire, eu tenho um anjo da guarda, um espírito protetor que ele recebeu essa missão de fazer essa caminhada aqui comigo. E eu tenho também mentores, ou seja, guias espirituais, como chamam, de acordo com aquilo que eu vou exercer. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui no grupo de livro dos espíritos. Quando se formou esse grupo, quando ele estava em formação, tem o mentor ou
mentores que nos acompanham, que nos fortalecem, porque tudo isso é para o bem. Então, de acordo com aquilo que você faz, aquele projeto, e às vezes você acorda até com, nossa, né? Acordei com uma ideia para a gente formar esse grupo, né? Então, assim, existe um mentor que nos acompanha e o guia, ou guia espiritual, como queiram chamar, que nos acompanha em determinada atividade, em determinada ação. Então, se, por exemplo, um outro determinado trabalho que eu faça, pode ser o meu trabalho mesmo, pessoal. Nesse trabalho, quando eu estou conectada, né, com o bem, é bom para mim, bom para o outro, é bom para mim, bom para a humanidade, com certeza vai ter aqueles que também são simpáticos a esse trabalho e vão se afinizar e vão estar junto comigo, nesses trabalhos, né? Então, assim, o espírito protetor, eu entendo como que se ele fosse assim, vou falar até um termo, né? Não sei se vocês vão concordar, como que se ele fosse o diretor-geral. E os outros, né? Porque a gente já viu que no plano espiritual tem, tem equipe para tudo, para auxiliar, né? Então, tudo assim a gente vai ter um acompanhamento, seja no nosso projeto, num projeto que vai nascer, então tem aquele que vai acompanhar, tá? Então, eu entendo que é isso. Ah, não, tudo Eu também, bem, então, porque é inconformada com o que eu escrevi aqui. Anjo Taquara, estou assistido, porque todos têm o seu, não é por aí? Então, eu acho que eu perdi alguma coisa aí quando foi falado. Mas valeu, bem isso aí, eu acredito nisso também. É, porque todo eu também, assistido, todo mundo tem o anjo protetor, né? Todo mundo tem esse anjo. eu E aqui também ficou muito concordo que é interessado. o protetor principal, né? E mais uma vez vem a questão da nomenclatura. Para eles pouco importa a nomenclatura, né? Eles não estão preocupados com como chamamos, né? E mais uma vez no texto na questão que eu coloquei do familiar que poderia ser leviano, né? Que vai ter que pedir autorização para quem? Para o nosso anjo guardião. É ele que está atento a tudo que nos acontece, que vai permitir ou não. Que a missão dele é enorme, né? Da proteção, né? De tudo, da intuição. Isso aí. Concordo com Vamos seguir. 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los para o bom caminho? Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem outros maus espíritos, para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, olha só essa pergunta de Kardec. Essas pessoas que exercem sobre a gente aquela, aquela projeção, né, de caminhar ou para o bem ou para o mal, podem ser, são pessoas encarnadas comuns. Porque nós, todos nós, partindo do pressuposto de que todos nós somos espíritos com carne, espíritos encarnados. Então, essas pessoas, elas vão exercer, às vezes, influência, às vezes para o bem, às vezes para o mal. E aquele que dá ali para o mal, gente, é aquele que dá um mau conselho, é um mau amigo, aquele que puxa para vícios. Ah, então, esse é o que puxa para o mal, porque a gente já viu. E se esse que puxa para o mal
É o que a espiritualidade explica aqui. Ele está sendo assistido também por um outro mau espírito. Por quê? Porque de acordo com as atitudes dele, se ele não tem o caminho do bem, ele também está sendo acompanhado por aqueles espíritos que chamamos aí, que Kardec chamou de mau gênio. Então, eles vão dar esses conselhos. Então, a gente, né, a gente vai estar sob a ação desses espíritos de acordo também com o que a gente vive. Então, é como se assim a gente estivesse falando aqui nessa questão de nós mesmos. Se eu vou conversar com o Gerson ali, eu vou dar um bom conselho ou um mau conselho? Então, isso mostra muito quem sou eu. Se eu sou uma pessoa que, de repente, gosto de ler, me esclarecer, eu vou aconselhar o Gerson, outras pessoas que sejam, eu vou influenciar. A gente acaba influenciando por aquilo que a gente acredita, né? Sem querer ser fascinado ou sem querer, assim, impor. Não é isso que a gente está levando em questão aqui. Mas a gente acaba influenciando, né? Agora, se eu for uma pessoa que, puxa, Suzeli, começar a fofocar, a Sueli, a Suzeli, nananana, ó, Gerson, a Suzeli, a Sueli. Se eu começar a fofocar, falar de maledicência, o que que vai acontecer? Eu vou influenciar também a chegada dos maus gênios. E vou influenciar aquela pessoa também, vou dar cordinha para ela também sair aquilo lá de dentro dela. Eu estou dando a corda. Então, aqui é bem interessante que ele coloca aqui, ó, Deus pode sim permitir essas influências para vos experimentar. Então, é aquele tal negócio, né? Quando a gente até aconselha alguém, alguém fala assim, nossa, mas no meu trabalho é cheio de maledicência, cheio de fofoca. O que que às vezes a gente até orienta? Ó, fala que vai tomar um cafezinho, fala que vai ao banheiro e sai de fininho. Não precisa. Ou, né? Caiu a caneta, pá. Nossa, olha, minha caneta tá acabando. Então muda de assunto, né? Então são as artimanhas que a gente vai encontrando para não entrar nessa vibração. Que aí a gente já sabe, entrou nessa vibração, é uma sintonia baixa. E sintonia baixa, a gente abriu a portinha para o gênio mal. É isso aí. Mais uma vez o lobo mau e o lobo do bem, dessa vez encarnado, né? O lobo mau, o lobo bem encarnado, que tá cheio, né? O que mais tem nesse mundo, infelizmente. Pessoas para nos orientar no sentido do melindre, da maledicência, o que mais tem, né? Cabe a nós, como você falou, não abrir essa brecha, né? Então vamos lá. Continuamos. Pode seguir, Suzeli. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanhar na vida de maneira mais direta? Resposta: isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles se encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, tá ouvindo? Meire? Sim. Será que eu caí? Não, não. Tá ouvindo? A Meire deve ter caído, porque a internet aqui em casa tá ruim. Eu tô no 4G. Ah, Mas pode seguir, Suzeli. sim. Voltei. Vocês ouviram a questão? Sim? Ouviu? Sim. Sim. Então, ele quer saber se o bom e o mau gênio poderia encarnar-se, né, para nos acompanhar na vida aqui na carne, né? Então, vejam, eles se utilizam, os bons e os maus, para nos intruir
através de outros espíritos encarnados para nos ajudar. Geralmente é o que acontece, né? Então, os espíritos, tanto os bons como os ruins, eles se utilizam de encarnados, tanto os bons como os espíritos inferiores, para nos intuir ou através dos sonhos, né? Para nos ajudar ou não. Embora às vezes aconteça, até o anjo de guarda, né? Poderia sim reencarnar-se, sim, mas dificilmente a gente já estudou isso. O anjo de guarda aceitaria, porque ele tem como missão nos proteger, nos acompanhar toda uma existência e até outras existências. Então, ele não aceitaria. Mas se caso ele, porventura, aceitasse, outro anjo de guarda seria destinado, e esse outro anjo de guarda, além da missão de me proteger, teria a missão de proteger esse anjo que reencarnou, porque o anjo de guarda, nós já vimos que são espíritos também imperfeitos, mais evoluídos que nós, mas ainda imperfeito. Então, na carne, aqui no planeta de provas e expiações, um planeta onde o mal, infelizmente, predomina, ele com certeza poderia recair. Então, ao invés de vir nos ajudar, poderia ficar, né, parar da sua evolução, já que ele não evolui, mas pararia a sua evolução se ele tivesse aqui, né? E o mau gênio, ele poderia reencarnar-se sim, mas não no sentido dele querer reencarnar, porque não, Deus não permitiria essa reencarnação. Ele poderia reencarnar com a permissão do seu processo reencarnatório, no sentido de se reconciliar com seus inimigos, né? Que no caso seria aquele que ele tem como objetivo. Então, não para fazer mal, mas e sim para vir reconciliar a questão do perdão. Ele, por si próprio, não teria autoridade para reencarnar, e sim só dentro de um processo reencarnatório, como eu falei. Outra coisa, muitas vezes o familiar, ele reencarna, o espírito familiar, ele reencarna principalmente uma mãe, um pai, né? Deixa para um pouco a sua missão lá na outra dimensão para vir reencarnar, sofrer todo o sofrimento da Terra, no sentido de ajudar um filho, um irmão, um pai, um parente, né? Então, é uma renúncia de si mesmo em prol da outra pessoa que ele ama. O amor tudo pode. Se o anjo vier, assumirá em outro em seu lugar, como eu coloquei. E muitas vezes famílias inteirinhas podem reencarnar em função de um serviço no bem de uma só pessoa. Então, às vezes, uma família inteira vem para ajudar um dos membros. A questão daquele filho drogado, daquele filho ladrão, que a família inteira sofre, né? E a vida inteira dá bons conselhos, a vida inteira ajuda para ver se muda. Isso também pode acontecer. E, geralmente, os anjos de guarda, os espíritos simpáticos, familiares, eles aproveitam muito também das conversas do encarnado para ajudá-los. Então, numa conversa, ele pode intuir uma pessoa a ajudar o seu protegido, né? Então, é através do sonho, através da intuição, ele pode utilizar de um amigo, de um familiar, intuindo esse amigo, esse familiar, para ajudar o seu protegido. Foi o que eu entendi. É isso aí, bem explicadinho, Suzeli. E também sempre vai muito de acordo com a nossa necessidade, né? E olha só,
Um pouquinho de tempo. Vamos deixar 517 para a próxima? Pode ser? Sim, Então, pode ser, gente? Pode Pode. sim. Então tá bom. Então que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, agradecendo por esse dia de hoje, por esse encontro nosso para mais um estudo. E gratidão, que tenhamos uma excelente semana e até o próximo encontro com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.